Bom dia, meu nome é Marcelo Lopes. Estamos aqui juntos para mais uma vez podermos estudar as Sagradas Escrituras. A palavra de Deus é lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Quando a palavra de Deus ela é aberta, ela ilumina os nossos caminhos, ela ilumina os nossos pensamentos. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje Ele nos dá o privilégio de termos em nossas casas as Sagradas Escrituras completa. E isso é um privilégio. Muitos do passado gostariam de ter essa grande honra e não tiveram. E hoje nós temos. E vamos estudar a palavra de Deus para entender as verdades bíblicas. E que esse estudo, mais uma vez, seja para a honra e para a glória do nosso grandioso Deus. Antes de nós darmos início ao estudo, eu gostaria de pedir que vocês pudessem se inscrever no canal. É muito importante, muito importante. Se eu conseguir um feito inédito de conseguir 1000 inscritos, eu ganharei alguns privilégios do YouTube. E essas mensagens poderão ficar disponíveis nas buscas, né? Quando as pessoas fizerem uma busca sobre um determinado assunto. E essas mensagens poderão alcançar um número ainda maior de pessoas. Mas a minha oração a Deus é que pelo menos ela alcance uma única pessoa. E se for mais, que seja feita a vontade de Deus. Como eu falei, o meu dever é falar e o Espírito Santo de Deus tem a tarefa de convencer os corações. Então, por favor, se inscrevam no canal, dê o seu like ou o seu dislike. É muito importante que vocês comentem o que vocês não entenderam, o que vocês acham que está errado, que vocês possam comentar para que eu possa tentar ajudar a trazer mais luz ao entendimento de vocês, tá bom? E até mesmo para que eu possa entender qual é o pensamento que você tem em relação aos assuntos que estão sendo abordados. E outra coisa muito importante, ative também o sininho para que vocês possam receber outros estudos como esse, tá bom? Esse vídeo vai ser disponibilizado no canal do YouTube, Marcelo Lopes, e no canal no Facebook, e também posteriormente eu tentarei colocar em outras redes, né, sociais, para que possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. Vamos falar com Deus então, para que o Espírito Santo possa abrir a nossa mente e o nosso coração. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai querido, porque hoje temos o privilégio de ter em nossas mãos as Sagradas Escrituras e poder entender o que o Senhor deseja para as nossas vidas. Pai querido, a tua palavra ela só é viva e eficaz por causa da tua ação do teu Santo Espírito. Então é fundamental que neste momento ele possa direcionar os nossos pensamentos de acordo com a tua santa e boa vontade. O Espírito Santo é o representante da divindade aqui conosco. E nós agradecemos a Ele por estar presente aqui, trabalhando para salvar almas para o teu reino. Dai-nos a tua bênção e que tudo for feito aqui seja simplesmente para a honra e para a glória do teu santo nome. Dirige a minha mente, os meus pensamentos e as minhas palavras, é o que eu te peço e que eu te agradeço, em nome de Jesus, pois foi nesse nome que tudo passou a ser possível. Em nome dele é que eu te peço e te agradeço. Amém. Esse é o estudo número 2, para que a gente possa ver na Bíblia a igreja verdadeira. No estudo número 1, nós falamos sobre o que é a tríplice mensagem angélica. Tem um estudo que o estudo 0, né, que eu poderia dizer, ele está como estudo bíblico número 6. O porquê que no tempo do fim haveria a necessidade de Deus ter uma igreja remanescente.
Nós vimos que a igreja foi perseguida durante 1260 anos e as verdades de Deus foram lançadas por terra, como o livro de Daniel bem disse. E uma outra coisa, a lei de Deus foi pisada, ela foi mudada. E nos últimos dias haveria a necessidade da verdade ser restaurada, porque fala de um evangelho eterno sendo pregado a todo mundo, em testemunha a todas as nações. O texto que eu queria estudar com vocês hoje, ele se encontra em Apocalipse 10. Vocês vão ver que Apocalipse 10, ele dá outras características da igreja verdadeira dos últimos dias. E nós iremos analisar essas características à luz dos acontecimentos históricos que aconteceu. Isso é muito importante. Através do que aconteceu com a igreja, nós iremos entender o que Apocalipse 10 ele quer dizer. Olha só o que diz. Apocalipse capítulo 10, versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem, com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, e bradou com grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Eu não quero me atentar aqui no início de Apocalipse 10. Por quê? A partir do verso 7 é que propriamente nós conseguiremos entender o que eu estou querendo dizer em relação a esse estudo. Mas o que eu posso afirmar, esse início do capítulo 10 aqui? Esse anjo forte, ele é Jesus. As pessoas falam, você está chamando Jesus de anjo? Olha, não dessa forma literal. Jesus ele foi comparado do pão da vida, Jesus ele foi comparado à água, Jesus ele foi comparado a um cordeiro, Jesus ele foi comparado a um leão, Jesus ele foi comparado a uma pedra, a pedra angular. Jesus ele foi comparado a uma série de outras coisas, né? Por que ele não poderia ser chamado aqui de um anjo forte? Será que tem amparo bíblico isso que eu estou falando? Sim. Olha só o que diz Apocalipse 1, versículo de 13 ao 18. Olha só o que diz aqui, ó. Do meio dos candeeiros, um semelhante ao filho do homem, com vestes talares, cingindo a altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a neve, e os olhos como chamas de fogo. Os pés eram semelhantes ao bronze polido, como refinado numa fornalha. A voz como a voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma afiada espada de 2 gumes. Olha só, o seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí aos seus pés como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita e disse, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive e esteve morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Então, aqui nós vemos que está sendo falado de quem? De Jesus. Agora, uma coisa que vem falando lá, em Apocalipse 10, fala que, olha só o que diz. O rosto era como o sol, e as pernas como coluna de fogo. Agora, um outro versículo, só para nós finalizarmos, Apocalipse capítulo 4, versículo de 2 a 4. Olha só o que diz. Imediatamente eu me achei em espírito,
E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto e à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 anciãos assentados nele, e 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão o quê? Coroas de ouro. Então aqui vem falando do trono de Deus, e o que está em volta do trono de Deus? O arco-íris, o arco da aliança. O concerto que Deus fez com quem? Com Noé. Então eu não quero me deter muito nisso, porque o tema do estudo vai ser outro, né? Vamos dar continuidade. Olha só, vamos voltar agora para Apocalipse capítulo 10, versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões lhe falaram, e não as escreva. Então o anjo que via em pé, sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu, e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu e a terra, e o mar, e tudo quanto neles existe, de que já não haverá demora. Aí agora, Apocalipse 10, versículo 7, ele vai entrar aonde? Ele vai entrar no tema propriamente do estudo, para que a gente possa entender o que eu vou querer transmitir para vocês. Vamos lá. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, preste muita atenção nisso, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Então, o que nós temos que entender? Olha só, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar o quê? A trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Para que a gente possa entender qual é o mistério de Deus, nós precisamos ver o quê? Qual é a 7ª trombeta? Porque fala aqui, ó, no dia do 7º anjo, quando ele estiver para fazer o quê? Quando ele estiver para tocar a trombeta. Então nós temos que ver na Bíblia, porque a própria Bíblia se traduz, o que é a 7ª trombeta. Ela se encontra em Apocalipse capítulo 11. Apocalipse capítulo 11, né? Um pouquinho mais à frente. A trombeta. O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes, dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Olha, aqueles mesmos 24 anciãos que eu citei, né? Onde estava o trono de Deus, estava o quê? O arco-íris. Esse é um cenário de juízo que eu havia falado um pouco também aonde? No estudo anterior. Só para vocês conjecturarem, né? E esse versículo 18, ele vai dar uma compreensão mais clara ainda do que eu estou dizendo, de que realmente é um cenário de juízo. Olha só, quando eu falei que os 24 anciãos são o quê? São representantes da humanidade. E vocês vão ver aqui no versículo 18 que tem tudo a ver o que eu falei naquele estudo com o que está sendo falado aqui. Olha só, na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para destruírem os que destroem a terra. Uma coisa que tem que ficar muito clara para vocês, meus queridos irmãos, é o que? Antes de Jesus Cristo voltar, terá que ter acontecido o juízo. Porque o juízo, olha só, não tem como você receber o galardão da vida eterna, de você ir para o céu, sem antes você ter passado pelo juízo. E a palavra de Deus, ela diz que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não só os ímpios, mas todos. Só que em fases diferentes.
Na primeira fase do juízo, quem é que vai passar? Aqueles que aceitaram um dia a mensagem. Se eles continuaram no caminho, se eles cresceram na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vai ser avaliado quem é esses. Aquelas pessoas que nunca aceitaram a Deus, elas já vão automaticamente para a segunda fase do juízo, porque elas rejeitaram a graça. O juízo de Deus é um juízo de comprovação. Por quê? Todas as pessoas que vivem no mundo, tudo que elas fazem está escrito aonde? Em livros. Então, o juízo de Deus é para mostrar o que é a sua justiça. Vocês entendem? O inimigo acusou Deus de uma série de coisas e Deus ele quer fazer o quê? Olha só, eu sou justo e eu estou comprovando que essas pessoas merecem subir para o céu. Eu estou comprovando na segunda parte do juízo, né, que acontecerá durante o milênio no céu, isso também é um outro estudo posterior, que essas pessoas rejeitaram a graça que lhe foi oferecida, ou que não perseveraram até o fim, ou que negaram o meu nome. Então o juízo de Deus é para mostrar o que? A sua justiça. Agora olha só, uma outra coisa muito importante aqui em Apocalipse 11, versículo 19, que vem falando sobre o juízo de Deus. Olha só, que vem falando sobre o juízo de Deus, o momento em que Deus estará julgando. Olha só o que fala no versículo 19. Abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Num cenário de juízo, por que foi vista a arca da aliança no santuário de Deus? Simples. Eclesiastes capítulo 12, versículo de 13 a 14, ele faz uma ligação ao quê? A lei, ao juízo. Porque ele fala assim, ó, de tudo que se tem ouvido, a suma é teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo. Então tá ligando os mandamentos de Deus ao juízo de Deus. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que foram encobertas, quer sejam boas ou quer sejam más. E quando nós estudamos o santuário terrestre aqui de Israel, fica muito claro a função da lei. Por quê? Olha, o santuário ele foi construído para que Deus pudesse habitar no meio do seu povo. O santuário ele tinha 3 compartimentos. Ele tinha o pátio externo, ele tinha o local santo e tinha o santo dos santos. O santo dos santos era onde aparecia a Shekinah de Deus, aonde Deus se apresentava, tinha um véu ali para separar. Porque Deus ali se manifestava literalmente a sua Shekinah, né? Se vocês forem observar na palavra de Deus, vocês veem que ali aparecia a glória de Deus. E a Arca da Aliança, ela foi preparada para quê? Para receber as tábuas da lei de Deus. Nós vemos isso claramente na Bíblia. A Arca da Aliança, ela continha o quê? A lei de Deus. Posteriormente, foram colocados lá outros 2 itens. Mas esses 2 itens, eles não eram para estar ali. Eles foram colocados ali por causa da desobediência do homem. Um deles foi a vara de Arão que floresceu. Eu já falei também, né? O povo sempre querendo fazer as coisas do seu jeito, queria oficializar como sacerdote. E o que aconteceu? Eles pegaram príncipes e queriam colocar os príncipes para serem também sacerdotes. Só que Deus já havia falado que os sacerdotes seriam o quê? Da descendência de Arão. E aí fizeram uma prova lá, a vara que florescesse era a vara que Deus havia escolhido. E qual a vara que floresceu? A vara de Arão. Então, por esse motivo, ela foi colocada ali, por causa da desobediência. Uma outra coisa que foi colocada dentro da Arca da Aliança foi o que? Foi o maná. O maná também foi por causa do quê? Da dureza de coração e da incredulidade do povo de Israel. Não era para o povo de Israel ter passado mais de 40 dias no deserto. Mas por causa dos seus pecados, por causa da murmuração,
Eles passaram 40 anos. Então Deus teve que prover as necessidades para o povo de Israel ali naquele local. Por isso foi colocado também o maná dentro da arca. Mas originalmente, quando nós vemos ali em Levítico, a arca foi preparada para receber a lei de Deus. A lei de Deus que Deus escreveu com os seus próprios dedos. A lei de Deus que Deus veio pessoalmente no Monte Sinai. O povo se santificou, o povo se preparou, o povo ficou em espírito de oração, porque Deus estava ali naquele local. E Deus ele veio numa extensa nuvem, numa nuvem muito grossa. Por quê? Para que a sua glória não passasse. Porque se a sua glória passasse daquele local ali, as pessoas seriam mortas. Por causa da santidade de Deus, porque nós somos carnais, nós somos pecadores. Então, os israelitas, né, eles ficaram até com medo, porque o que aconteceu ali deve ter sido algo para marcar a vida deles. Vocês podem acompanhar o que aconteceu isso em Êxodo capítulo 19. Então, voltando para o estudo. Apocalipse capítulo 10. Ele vem falando assim no versículo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Nós sabemos que o que? A sétima trombeta é o quê? É o início do julgamento. E a sétima trombeta, ela vai terminar com a volta de Jesus Cristo. O início da sétima trombeta é o quê? É o início do julgamento, porque fala aqui, ó, em Apocalipse 11, versículo 18. Na verdade, as nações se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira, o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o seu galardão. Olha só, o galardão. Qual é o galardão? Se você aceitou a Jesus Cristo, a vida eterna. Se você rejeitou a graça que foi oferecida, a perdição. Por isso que eu falei que não tem como a pessoa ir para o céu sem antes ter passado pelo juízo. E vocês vão entender, através desse e de outros estudos, que o juízo de Deus começou em 22 de outubro de 1844, na profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, de Daniel. Então, olha só, voltando aqui para Apocalipse 10, capítulo 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta. Então, nós temos que entender aqui uma coisa muito chave. Quando ele estiver para tocar a trombeta ainda não havia se tocado. Então nós temos que entender algo que estava acontecendo antes de 1844. Porque fala assim, ó, nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então a trombeta ainda não foi tocada. Porque a trombeta, quando ela fosse tocada, ela daria início o quê? Ao julgamento. Então o julgamento ainda não havia começado. Vocês entendem? Eu queria falar rapidamente sobre algo que aconteceu na história. Sobre um homem chamado Guilherme Miller. Ele, ao estudar as profecias bíblicas, eu vou ser muito sucinto no que eu vou falar para que eu não perca muito tempo, mas se vocês quiserem estudar um pouco sobre Guilherme Miller, é só você pesquisar na internet ou você colocar nos comentários que eu procurarei alguns vídeos, alguns estudos para falar sobre isso, tá bom? Ao estudar a palavra de Deus, versículo por versículo, fala que Guilherme Miller não passava para o próximo versículo sem que ele tivesse compreendido o versículo atual. E ele chegou em Daniel, o profeta Daniel. Deixa eu procurar aqui. Olha só, quando ele chegou no livro de Daniel, ele parou num texto muito importante. E esse texto foi o tema dos seus estudos durante muito tempo. Daniel 8,14 disse assim, ó, e ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado.
Guilherme Miller, ele achou que se ele descobrisse quando terminaria essas 2.300 tardes e manhãs, ele achou que seria a volta de Jesus Cristo, que Jesus Cristo iria vir buscar a sua igreja. E ele começou a fazer uma série de cálculos, ele começou a estudar a Bíblia, ele já havia identificado que, se tratando de profecias, um dia equivale a um ano. Ele viu isso em Números e, se eu não me engano, também em Ezequiel. Um dia te dei por um ano. Então ele começou a identificar isso de uma forma muito maravilhosa. E ele começou a descobrir os mistérios da palavra de Deus. O que eu quero dizer com isso? Guilherme Miller, ao estudar a palavra de Deus, ele descobriu o ano que começava essas profecias das 2.300 tardes e manhãs. E quando ele descobriu o ano, ele sabia o exato momento em que Jesus Cristo iria voltar na cabeça dele. Só que tem livros posteriores que falam uma coisa muito interessante. A única coisa que ele errou foi em relação ao acontecimento. Tinha uma crença local de que a purificação do santuário seria o quê? A volta de Jesus Cristo. Se ele tivesse examinado o santuário terrestre de Israel, ele via que a purificação do santuário era o quê? Era o momento em que o sumo sacerdote, ele entrava onde? No lugar santíssimo. E começava a fazer o quê? O ritual de purificação. Eu vou dar aqui um breve resumo do que era o santuário, né? Era um tabernáculo onde Deus queria habitar no meio do povo, e isso aconteceu. E uma outra coisa, era um local onde foi preparado para se perdoar pecados. O pecador, ele levava um cordeiro até o pátio, ele colocava a mão sobre a cabeça do animal, um animal que tinha todas as características bíblicas, né? Deus deu tudo que deveria ser, um cordeiro que tinha que ter na faixa no máximo de 2 anos de idade, perfeito, né? Simbolizando quem é Jesus Cristo. Ele colocava a mão sobre a cabeça daquele animal e depois ele matava aquele animal. Aquele animal representava quem? A Cristo, que estava morrendo no lugar do pecador. Depois entrava em cena quem? O sacerdote. O sacerdote, ele pegava o sangue daquele animal, ele levava até os chifres do altar de incenso e colocava sobre os chifres do altar, que tinha 4 chifres, né? Botava o sangue ali e aspergia sobre o quê? Sobre o véu, que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Do outro lado estava quem? Estava Deus. Ele se materializava ali na Shekinah, né? Aparecia a glória de Deus. E ali estava o quê? Dentro da arca estava o quê? A tábua dos 10 mandamentos. Porque a palavra diz que o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então, tudo estava sendo cumprido ali. A pessoa que não queria morrer, Deus que proveu um substituto. A palavra de Deus também diz que sem sangue não há remissão de pecados, então foi necessário o Filho de Deus derramar o seu sangue. O sacerdote que fazia mediação entre Deus e os homens, ele pegava aquele sangue, ele colocava nos chifres do altar de incenso e ele aspergia. Então a pessoa saía dali o quê? Perdoada. Uma vez por ano tinha o quê? Uma cerimônia de purificação do santuário, onde havia uma purificação física e uma purificação também espiritual. Se Guilherme Miller ele tivesse estudado a palavra de Deus nesse ponto também, ele não teria errado no acontecimento no final das 2.300 tardes e manhãs. Ele descobriu tudo com exatidão. O único erro dele foi achar que Jesus Cristo iria voltar no final das 2.300 tardes e manhãs. Só que no final das 2.300 tardes e manhãs era o quê? Era o início do julgamento. Por quê? Para que Jesus viesse à Terra,
ele precisaria saber, ele sabia, né? Mas ele precisava demonstrar para as pessoas quem ele deveria levar e quem ele deveria deixar. Jesus é Deus, ele sabe de todas as coisas, mas ele tem que mostrar sua justiça para quem? Para a sua criação. É por isso que Deus faz tudo às claras. Ah, por que o Marcelo vai estar lá e o Joãozinho não vai estar? Por isso que eu falei que a primeira fase do juízo, quem são as testemunhas? São os anjos. A palavra de Deus responde isso. E os representantes da humanidade nessa primeira fase são quem? São os 24 anciãos que vocês viram na 7ª trombeta. Que eles se encontram aonde? Num cenário de juízo. E quando se inicia o juízo, todos tiram o quê? As coroas das suas cabeças. Muito forte, muito profundo. Então, Guilherme Miller, ele foi o homem que Deus usou para quê? Para trazer essa mensagem. Tem um texto muito importante que eu quero falar para vocês. Olha só. Ele se encontra em Malaquias. Malaquias, capítulo 3, versículo do 1 ao 3. Olha só. Vamos ver se realmente esse versículo aqui ele não se encaixa em Guilherme Miller. Vamos prestar atenção. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Olha só. Eis que envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. Ao lermos o início desse versículo número 1 de Malaquias 3, quem foi que preparou o caminho para que Jesus viesse? Não foi João Batista? Sim. Mas ao ler os versículos posteriores, nós vemos que não era João Batista aqui. Por que não João Batista? Vocês vão entender logo a seguir. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives e como potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como a prata. E eles trarão ao Senhor as suas justas ofertas. Então, por que esse versículo aqui ele não pode estar falando de quem? De João Batista. Porque fala aqui, ó, a quem poderá suportar o dia da sua vinda? Então está falando o quê? De um outro mensageiro que foi preparar o caminho da vinda do Senhor. E esse mensageiro aqui é quem? É Guilherme Miller. Por quê? Olha, a primeira vinda de Jesus Cristo, que João Batista preparou o caminho para o Senhor, Jesus Cristo veio o quê? Como uma humilde criança. Tanto é que Herodes quis matar a Jesus. Ele mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, se eu não me engano. Então não poderia ser a primeira vinda de Jesus Cristo, mas sim da segunda, porque fala aqui, ó, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como fogo do ourives. Vocês se lembram quando Jesus Cristo, o relato que eu comecei a falar aqui, de Apocalipse capítulo 10, como é a aparência de Jesus Cristo? Os seus olhos como chama de fogo, as suas pernas como bronze polido na fornalha. Por quê? Jesus Cristo glorificado, Jesus Cristo como Deus. Mas quando ele já veio a primeira vez, ele veio o quê? Ele veio como um humilde homem. Agora, olha só, confirmando que realmente está falando aqui da vinda de Jesus Cristo. Olha só, quando as pessoas lideradas por Guilherme Miller, elas leram esses versículos porque elas começaram a estudar a palavra de Deus aonde elas haviam errado,
elas descobriram esse versículo aqui como se Deus estivesse falando diretamente a eles. Porque muitas vezes na palavra de Deus temos duplo sentido. Olha só, por quê? Versículo 3, né? Eis que envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente virá o Senhor ao seu templo. Olha só. De repente virá o Senhor ao seu templo. Então está dizendo que Jesus Cristo ele não veio, por quê? Porque ele tinha que ir ao seu templo, porque ele tinha um papel fundamental a desempenhar ali. Tanto é que o início da 7ª trombeta é o quê? Jesus oficializando o quê? O início do juízo. E terminará como a trombeta? Jesus Cristo vindo buscar o seu povo. Então aqui, o profeta Malaquias, ele falou, olha só, de repente virá o Senhor ao seu templo. Olha só, a quem vós buscais, a quem eles estavam aguardando? A volta de Jesus Cristo, Guilherme Miller e aquele movimento. O anjo da aliança, a quem vós desejais. Olha só, a quem vós desejais. Mas olha a palavra de Deus, ela fazendo o quê? Eis que ele vem, confirmando, ele virá. Ele não veio no momento em que vocês achavam que ele iria vir, mas ele virá. Diz assim, ó, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. É uma promessa de que ele iria vir. Então, quando os mileritas eles leram na palavra de Deus Malaquias, eles ficaram muito felizes. Era como se Deus estivesse respondendo à oração deles. Senhor, nós fizemos tudo certo, os cálculos estavam precisos. Aonde nós erramos? Eles erraram no acontecimento. Não era o quê? A volta de Jesus, mas sim Jesus Cristo ele saindo do lugar santo e indo para o lugar santíssimo, porque ele estava dando o quê? O início do julgamento de Deus. Tem outros textos também, né? Mas eu não quero ler porque para que esse vídeo não se estenda demais, né? Eu gosto de falar e cada vez mais vai só aumentando o tempo dos estudos, né? Vamos voltar aqui agora para Apocalipse capítulo 10. Então, o que eu quero dizer com você? Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus profetas. Então, era um movimento milerita que estava acontecendo antes de iniciar o juízo. Olha, Deus ele não deixa o seu povo às escuras. Ele fala das profecias como uma luz que ilumina um lugar escuro. Ele sempre, nunca deixou o seu povo à mercê da própria sorte. Na destruição de Jerusalém, né, no ano 70 depois de Cristo, Jesus Cristo havia alertado. E todos aqueles que estavam espertos em relação à palavra de Deus, né, alertas, todos aqueles que estavam vigiando em relação à palavra de Deus, foram poupados. A mesma coisa aqui. Deus ele queria mostrar para a sua igreja o início do julgamento. E é essa profecia de Daniel 8,14. Até 2300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Se vocês entenderem o movimento que Guilherme Miller preparou, dizendo que Jesus Cristo iria voltar em 22 de outubro de 1844, vocês vão ver que essa profecia de Malaquias capítulo 3, versículo 1 e 2 se encaixa perfeitamente naquele movimento. Porque fala de Jesus Cristo vindo com poder e grande glória, porque fala-se quem poderá suportar a sua vinda. Então, esse texto não pode estar falando da primeira vinda. Porque até a vida de Jesus Cristo foi ameaçada. Se ele não tivesse ido para o Egito, Herodes tinha mandado matar ele. Agora, vamos confirmar realmente se está falando daquele momento da história da humanidade? Vamos lá, olha só. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo, em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu pergunto para vocês, qual o único livro da Bíblia que estava selado? Só existe um livro na Bíblia que estava selado, o livro de Daniel. E isso a gente se encontra em Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha só o que diz. Daniel capítulo 12, versículo 4. Olha só. Tu, porém, Daniel,
encerra as palavras e sela o livro, até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então, o único livro da Bíblia que se encontrava selado era o livro de Daniel, porque Deus ele falou para Daniel que esse livro se tratava para tempos muito distantes, para o nosso tempo, o tempo do fim. E fala que nos últimos dias, olha só, tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará sobre o livro de Daniel. E quem foi uma dessas pessoas que esquadrinhou o livro de Daniel e descobriu esse mistério? Guilherme Miller. A profecia das 2300 tardes e manhãs. Assim como Deus levantou Martinho Lutero para colocar as teses sobre a justificação pela fé, Deus levantou Guilherme Miller para esse propósito. Só que eles erraram. Eles acreditavam que era a volta de Jesus Cristo, muitas pessoas venderam seus bens, suas propriedades, e quando Jesus Cristo não veio, em 22 de outubro de 1844, houve um grande desapontamento. Daquele movimento, só restaram 7 ou 8 pessoas. Mas dessas 7 ou 8 pessoas, nasceu uma igreja. Por isso que eu falo para vocês que a Bíblia ela dá a data de nascimento do início da igreja remanescente, da igreja verdadeira. E essa igreja que nasceu, ela tem algumas características, e a própria Bíblia ela dá essas características. A guarda dos mandamentos de Deus, ela tem que ser universal, porque ela tem uma mensagem para levar a todo mundo. Ela fala também da verdadeira adoração. Ela fala da restauração do sábado, para exaltar aquele que criou, porque o sábado é um lembrete da criação. Agora, olha só, nós já vemos, né? Vai e toma o livro que se acha aberto na mão. Nós vemos que o livro que estava fechado é o livro que agora está aberto aqui, em Apocalipse capítulo 10, versículo 8. Olha só o versículo 9. Fui, pois, ao anjo dizendo que me desse o livrinho. Então ele me falou, toma-o, devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. E na minha boca era doce como mel, mas quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. O que esse livrinho queria dizer? O livrinho pequeno de Daniel é um livro pequeno mesmo, que só tem 12 capítulos. Ao ser devorado, não fala, a profecia não fala, em Daniel 12:4, que nos últimos dias as pessoas esquadrinharão o livro e o saber sobre ele se multiplicará? E ao devorar o livro, fala que na sua boca seria o que? Doce como mel, mas quando ele fosse digerido seria amargo. E o que Deus estava querendo dizer com isso daqui? O movimento que aconteceu, milerita. Eles pregavam que Jesus Cristo iria voltar. Muitos se desfizeram de todos os seus bens, comprando folheto que não era algo barato, espalhando essa mensagem pelos 4 cantos. Mas aí quando Jesus Cristo não voltou, houve um grande desapontamento. E muitos saíram. Muitos nunca mais queriam saber de Deus. Outros continuaram marcando data. Mas um pequeno grupo remanescente deste movimento se deu a origem da Igreja de Deus na Terra, que Deus levantou para exaltar o Evangelho eterno na sua totalidade. Essa igreja colocou no seu bojo doutrinário todas as doutrinas bíblicas que haviam sido esquecidas e negligenciadas ao longo dos anos. Uma delas aqui, o que se pode e o que não se pode comer. Deus em Levítico 11, ele fala claramente, alguns animais pode se comer, outros não. Carne de porco, camarão, frutos do mar, tudo isso é proibido na palavra de Deus. Então ela veio para restaurar essas verdades bíblicas e muitas outras que haviam sido negligenciadas. O batismo era o quê? Era por imersão e não por aspersão.
Eram tantas coisas que precisariam ser restauradas, só que essa igreja colocou no seu bojo doutrinário todas essas doutrinas bíblicas. Esse movimento, a mensagem doce na boca como mel, Jesus Cristo está voltando, vai ter um ponto final esse mundo de sofrimento, de dor, de exploração, de doenças, morte, dor, depressão, vai ter um ponto final. Jesus Cristo não voltou, foi amargo demais no ventre, doeu muito. Aí eu falo para vocês, será que realmente está falando daquele movimento que aconteceu em 1844? A parábola das 10 virgens, vocês vão ter uma outra resposta em relação a isso que eu estou falando. E vocês vão entender, vocês vão ter uma noção muito mais clara das parábolas das 10 virgens. E vocês vão ver isso aonde? No tema do próximo estudo. Para finalizar, que ele estava falando daquele momento ali e do livro de Daniel, vamos dar continuidade aqui aos últimos versículos. Olha só. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. O livro do Apocalipse, tudo indica que ele não foi o último livro a ser escrito da Bíblia. Parece que o livro de João foi o último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse foi escrito na ilha de Patmos, né? Só que parece que o livro de João foi o último livro da Bíblia. Mas aqui diz uma coisa muito importante no versículo 11. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quer dizer, após esse momento dos apóstolos, Deus iria levantar o quê? O dom de profecia. Nessa época de 1844, que é o início do julgamento de Deus, porque fala aqui, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Deus ele levantou nessa igreja uma profetisa chamada Ellen White. E essa profetisa, ela profetizou sobre uma série de coisas que iriam acontecer no futuro. Entre elas um decreto chamado Decreto Dominical, um decreto que por ação do homem exaltará o domingo, enquanto a Bíblia exalta o sábado. E nós cremos que nos últimos dias as pessoas terão que fazer uma difícil escolha. Ou seguir o que a Bíblia diz, ou seguir o que o homem diz sem amparo bíblico. E aí cada um terá que tomar uma decisão muito importante. Agora, olha só, para confirmar realmente que está sendo falado aqui sobre esse momento de juízo, tudo aqui que eu acabei de falar, olha só o que diz o capítulo 11, versículo 1 e o 2. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus e o seu altar e os que nele adoram. Por quê? Tudo isso que estava falando aqui era em relação ao quê? Ao juízo. Vocês viam quando eu li sobre a sétima trombeta, vem falando do quê? Foi vista a arca da aliança no seu santuário. Aqui vem falando, foi-me dado um caniço semelhante, também me foi me dito, vai e dispõe-te e mede o santuário de Deus. Está falando do mesmo acontecimento, do mesmo evento que estava acontecendo ali. Eu falo que na palavra de Deus não existe coincidências, e sim providências da parte de Deus, para que não fique dúvidas. Tanto é que quando a gente vê, falando da sétima trombeta, né, em Apocalipse capítulo 11, versículo de 15, o versículo 18, que vem falando, né, na verdade as nações se enfureceram, chegou porém um tempo determinado para serem julgados os mortos. O versículo 19 diz assim, ó, abriu-se então o santuário de Deus e foi vista a arca da aliança no seu santuário. Isso é o quê? Coincidência? Não. Deus ele sabia
Deus ele não é pego de surpresa, ele sabia que nos últimos dias as coisas iriam estar da forma como elas estão hoje. Então, para as pessoas que realmente estudassem a palavra de Deus, iriam ter uma compreensão exata do que realmente a palavra de Deus quer dizer. E esse estudo tem por essa finalidade. Só para dar uma palhinha do estudo que nós iremos falar um pouco no próximo estudo. Olha só, a parábola das 10 virgens. Ela está em Mateus capítulo 25. Então o reino de Deus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do noivo. Olha só. Está falando que as 10 virgens representam o que? A igreja de Deus. E diz que ela saiu ao encontro do noivo. O encontro do noivo é o quê? É a vinda de Jesus Cristo. Então está dizendo que a igreja foi o quê? Ao encontro do noivo, foi se encontrar-se com Jesus. Mas olha o que diz aqui no versículo 5. E tardando o noivo, foram todas tomadas de surpresa. Tardando o noivo significa que o noivo atrasou. É por isso que em Malaquias 3, versículo 2 ou 1, se eu não me engano, fala que de repente virá o Senhor ao seu templo. Por quê? Jesus Cristo ele tinha uma obra importante. Porque para ele vir buscar o seu povo, ele tem que saber quem ele vai levar e quem ele vai deixar. E a palavra de Deus, meus queridos, ela tem que se cumprir. Porque o que fala na palavra de Deus? Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo. Não tem como Jesus primeiro te dar a sua recompensa antes de você passar pelo juízo. Olha, é muito importante eu saber os comentários de vocês. Por favor, coloquem. Para que não fique nenhuma sombra de dúvidas. Escrevam o quanto vocês quiserem, que eu terei o maior prazer de poder responder a cada um de vocês. Posso disponibilizar o meu telefone, olha, eu quero ser um colaborador do Reino dos Céus, porque essas verdades são importantíssimas para que vocês possam descobrir quem é a igreja remanescente dos últimos dias. Olha só o que a palavra de Deus ela fala no livro do Apocalipse. Eu vou te dar mais uma palhinha. Olha só, da igreja remanescente. Apocalipse capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Olha, os santos de Deus, do tempo do fim, são os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Agora, o que é a fé em Jesus? A fé em Jesus, Apocalipse 19, 10, ele diz o que é a fé em Jesus. Olha só, Apocalipse 19, 10. Prostrei-me aos seus pés para o adorá-lo. Ele, porém, me disse, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus. O conflito dos últimos dias é pela adoração ao Deus Criador. Aí que fala, pois o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. O espírito de profecia foi aquilo que nós lemos em Apocalipse capítulo 10, o último versículo. É necessário que ainda profetizes a muitos povos, tribos, línguas e nações. Foi o dom profético que Deus deu à irmã Ellen White. Que Deus possa abençoar vocês. É uma mensagem forte, é uma mensagem profunda, é uma mensagem que requer muito estudo, mas é uma mensagem também de salvação. Porque ao entender o propósito de Deus para a sua vida, faz com que a gente tome certas posições. Estamos em meio a um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. Que Deus possa nos abençoar. Vamos falar com Deus. Bendito Deus, amado Criador, louvado e engrandecido seja o teu nome. Mais uma vez eu te peço, ó Deus Espírito Santo, se o Senhor não fizer a obra de convencer, Senhor, serão simplesmente palavras ao vento. Se realmente o que eu falei aqui, Pai querido, é isso mesmo, que o Senhor possa tocar no coração e que as pessoas possam se despertar, Pai querido, para tudo que foi falado aqui.
Abençoe cada pessoa, direcione essa mensagem a cada pessoa que está sedenta de conhecer a verdade. É o que eu te peço, é o que eu te agradeço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, em nome daquele que foi possível a salvação, porque ele deu a sua vida em meu lugar, em seu lugar. Em nome de Cristo Jesus, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Fique com Deus. Muito obrigado. Até a próxima.